O Google baniu um artista para sempre por guardar a própria arte no Drive. Papo polêmico aí, porque tem a ver com essa questão da posse, né? Do fato de que hoje em dia nós não temos mais nada. A gente compra jogo, não tem mais o jogo nem do jogo. Compra música, não tem mais direito à música, né? Você só pode ficar ouvindo na plataforma. Você compra filme, você também não tem né, direito a ter o filme para si, né? Se a plataforma tira do streaming, você nunca mais pode assistir. E aí, isso está acontecendo também no caso das nuvens, né? Que no caso aqui é um artista japonês, o Itosugi Masahiro, né, que é um mangaka, um artista japonês de quadrinhos, que fez o upload de arquivos da própria obra antiga pro Google Drive. Eles eram privados, né, eram não compartilhados, porque, enfim, você paga pelo acesso à nuvem e você tem o direito, obviamente, de armazenar os seus arquivos sem precisar que eles sejam, né, publicizados, assim, ou pelo menos é isso que a gente espera, mas a gente sabe que tem um grande problema, que é o fato de que o Google é uma big tech, né, uma empresa privada, etc. A IA do Google baniu a conta inteira, né? Baniu o Gmail, baniu o YouTube, baniu o Drive, baniu tudo. E o artista, ele pediu revisão. O Google rejeitou automaticamente. Nenhum funcionário analisou os arquivos, leu os recursos ou comparou o conteúdo com a obra publicada. O sistema que detecta e julga é o mesmo que analisa o recurso. Desde outubro de 2025, a empresa eliminou o período de aviso. Suspensão imediata e permanente. O caso do mangaka não é isolado. Pais que fotografaram o próprio filho na banheira perderam a conta inteira depois que a imagem sincronizou com o Google Fotos. A polícia os inocentou. O Google manteve o banimento. Essa falta de transparência das big techs assim, é algo que todo mundo que lida com plataforma de rede social passa por um problema semelhante em algum momento, assim, né? De você sofrer uma injustiça no seu trabalho, assim, na sua criação de conteúdo, e ela fica meio que por isso mesmo, assim, porque você não tem acesso a suporte, né? Ninguém vai te responder, não vai ter um ser humano que vai responder suas mensagens ali. Isso não precisa nem estar nesse âmbito do Instagram, né, do YouTube e tal, do Google também. Vocês sabem que hoje em dia, com qualquer plataforma, né, que vocês consomem, compram coisas e tudo mais, é muito difícil, né, vocês conseguirem falar com um ser humano para resolver o problema de vocês, né. Eu, por exemplo, tenho celular da operadora, que, enfim, dessas operadoras aí que todo mundo conhece, né, que são as grandes aí do Brasil, e se você tem algum problema, assim, você tenta falar com suporte e eu nunca consigo falar com ninguém, assim. Você precisa fazer um grande malabarismo para poder chegar num ser humano que te atenda, assim. E tudo é feito nesse sentido para evitar que você consiga, de fato, ter algum tipo de suporte, né? Porque é muito grave, é muito grave. E, infelizmente, isso está sendo normalizado, inclusive pelo advento da inteligência artificial, né? Você já tinha dificuldade para ter acesso ao suporte antigamente, agora você tem acesso sempre a uma espécie de chat GPT que fica ali te dando respostas genéricas, né? E se você não se contenta com aquelas respostas, fica meio que por isso mesmo, assim. Então, aconteceu esse processo aqui. Tem uma coisa aqui que me incomodou, mas eu vou chegar até o final para fazer esse questionamento, tá? O sistema de moderação do Google julga, suspende e encerra contas sem que nenhum humano analise o conteúdo flagrado. O próprio recurso é analisado pelo mesmo algoritmo que decidiu a punição. Então, quem pune também decide se a punição foi válida ou não, né? Entre 2023 e 2024, relatórios automatizados de IA a organizações de proteção infantil cresceram 1,325%. O volume de escaneamento explodiu e as suspensões acompanharam. Assim, esse era o meu ponto, tá? Acho que eu vou falar isso agora. Assim, eu tô lendo isso agora, tá, gente? Eu não li o restante do Carrossel ainda, a gente vai chegar lá. Mas eu tô com uma questão aqui. Pelo que eu entendi, essa automação da IA, e eu entendo que a automação da IA comete muito erro, né? E é um problema que a gente tem que estar sujeito a isso. Mas pelo que eu tô vendo, o caso aqui do erro era porque os pais tinham fotografias do filho na banheira e, portanto, era uma foto de uma criança nua, né? Então era por isso que eles foram banidos. No caso do mangá aqui, eu não conheço esse artista, tá? Mas cabe a gente refletir um pouco sobre o conteúdo desse mangá, né? Por que isso caiu na análise da IA, né? Claro que ela pode e provavelmente cometeu erros, mas acho que seria interessante a gente ver também sobre isso. Proteger crianças é o argumento oficial do Google para escanear os seus arquivos, mas tem isso também, né? Essa questão de que cada dia que passa, as big techs estão indo por esse caminho de tirar mesmo o que já era, na verdade, uma falsa sensação de privacidade que a gente tinha, né? Mas isso está ficando um pouco mais escancarado, assim. A gente, de fato, não tem mais direito à privacidade em relação aos elementos que são pensados para ser privados da nossa vida virtual, né? Então, vocês sabem, por exemplo, que a Meta tirou a criptografia das mensagens do Instagram, né? Então, é muito provável que as nossas mensagens do Instagram não só estão sendo vistas por essas empresas, mas também estão sendo usadas para alimentar a inteligência artificial, por exemplo, né? E alimentar algoritmo para vender anúncio. Isso tudo aí faz parte também. E é isso, né? A gente vive à mercê de uma plataforma que está tendo acesso a tudo que você tem lá. Eu acho que vocês devem se lembrar, quem é um pouco mais velho que nem eu,
que uns 10 anos atrás rolaram grandes vazamentos também, né? Eu não lembro se era do Google Drive ou era da nuvem da Apple, mas rolou grandes vazamentos, assim, que, enfim, comprometeu a vida de muita gente, né? Inclusive gente famosa, vazou fotos íntimas, né, e tudo mais. Então esse tipo de coisa já acontece. Problemas de segurança já existem há muito tempo, né? E realmente acaba não sendo muito seguro, mas qual é a opção que a gente tem hoje em dia, né? Se a gente pensar do ponto de vista do acesso, assim, e as coisas ficando cada vez mais pesadas, a gente não tem tanta forma simples assim de fazer um armazenamento que seja barato. Então a gente acaba ficando relegado a do Google Drive, né? E nuvem da Apple e coisas do tipo Dropbox, né? Que você precisa pagar um serviço de assinatura ali para poder colocar os seus arquivos, né? Até como uma forma de fazer backup. Que é muito triste, né? Que a gente dependa disso assim, mas acaba fazendo parte. O Google pode apagar sua vida digital inteira enquanto você dorme e ninguém precisa autorizar. Exatamente. Tribunais americanos já decidiram que não existe direito legal a uma conta Google. A empresa pode encerrar qualquer conta a qualquer momento sem obrigação de justificar. Quem centraliza o e-mail, fotos, documentos e acesso a serviço numa única empresa entrega a ela o poder de apagar uma década de vida digital com um clique. Cada arquivo que você guarda no Drive está sendo analisado por uma IA que decide o que pode existir. Vocês querem um exemplo disso? Que eu tenho vivido esse problema e eu acho que eu preciso resolver isso em algum momento, inclusive. Eu uso um software, um aplicativo, né, para escrever meus roteiros de vídeo e meu planejamento do mestrado, que se chama Notion. Acho que vocês conhecem o Notion, né? Ele é basicamente um aplicativo que é uma tela em branco, você consegue personalizar muito bem assim, texto, imagem, gráficos, etc. E eu uso ele muito. Eu uso ele para escrever roteiro de vídeo, eu uso ele para planejar minha criação de conteúdo, eu uso para planejar meus estudos no mestrado, e por aí vai. E o Notion, gente, é uma plataforma que fica na nuvem, né? Você não tem direito aos textos que estão sendo colocados lá. Então não é como se fosse um Google Docs, que o texto fica salvo no seu computador. Ele fica no Notion. Então me faz pensar que se um dia o Notion desligar, se alguém arrancar o fio que liga do Notion, vai com Deus. Tudo que eu produzi, que tá lá, sabe? Eu tenho pensado muito nisso, assim, algumas coisas, principalmente no mestrado. É que criação de conteúdo, gente, eu gravo vídeo, eu ponho no YouTube e aí eu esqueço, né? Não preciso ficar salvando nada, assim. Eu sei que tem gente que salva, faz backup de vídeo, assim, mas eu uso aí, porque tem que usar, faz corte, né? Não sei o quê, e depois eu apago tudo. Mas do mestrado é importante, né? Aí eu tenho feito backups em outro lugar, que no caso é a nuvem do Google. Mas aí é um problema, que também é outra nuvem, né? Não sei qual que é a solução para isso, né? Infelizmente a gente está muito à mercê disso tudo. Eu tinha comprado o curso de direção do Mamoru Oshii e o site faliu. Já aconteceu isso comigo, Geraldo. Uns anos atrás, muito tempo atrás, acho que na época da pandemia, eles surgiram com uma plataforma chamada Crehana. Vocês lembram do Crehana? Era tipo um doméstica. Só que ele era... Ou ele era espanhol ou de algum país hispanohablante aí da América Latina, né? Que eu lembro que a plataforma original era em espanhol. Eu comprei o curso naquela época do Eduardo Vieira. Eduardo Vieira, que é um baita artista brasileiro, acho que vocês conhecem, né? Que faz desenho com caneta esferográfica, professor da Quanta, né? E tudo mais. E ele tinha um curso lá que eu comprei na época, assim, um curso bem legalzinho, inclusive, né? Tava começando a surgir esses cursos plataformizados, assim. E, cara, eu fui um tempo atrás, assim, eu comentei desse artista com algum aluno, e eu fui olhar o curso e ele não existe mais, porque a plataforma não existe mais, assim. E aí, tipo, foi com Deus, né? Você comprou o negócio, não era seu, assim. E não é como se você pudesse baixar o curso também quando você compra ele, né? Você não pode. Você fica dependendo da existência dessa plataforma, assim. O curso simplesmente deixou de existir. Acabei fazendo backup pro Drive para um HD. HD externo pode ser uma opção, né? Só tem uma maneira de salvar suas coisas. Impressão ou HD, pendrive. Sempre manter um adaptador para as novas entradas, porque elas sempre vão mudar pela obsolescência programada. É isso, né? E assim, aí entra essa questão da preservação, né? Porque quando a gente tem coisas impressas, né, fotos impressas, a gente sabe, né, que objetos como fotografias, por exemplo, são papéis, né? E elas não são eternas, né? Elas não são eternas. Eu acho que são coisas assim que eventualmente a gente vai perder, né? A gente pode encontrar outras maneiras, né? Às vezes escanear, imprimir de novo, sei lá. Mas são coisas que não são eternas. A gente sabe que não dá para controlar o tempo. Mas nesse caso, a gente, enfim, a gente pode, né? A gente sabe que a gente pode perder uma coisa impressa por, sei lá, uma tragédia, uma enchente, a gente pode ser roubado, etc. Mas ainda assim, teoricamente está guardado dentro da nossa casa, né? Dentro de um guarda-roupa, dentro de um armário, né? Uma cômoda, enfim, uma gaveta. Mas nesse caso, simplesmente não é nosso, né? Tá tudo nessa nuvem, assim. E é muito engraçado como isso tem muito a ver também com essa ideia de um letramento digital, que as pessoas não têm,
porque é muito comum, tá? O que eu vou falar pode soar um pouco absurdo, assim, mas tem gente que acha que a nuvem é uma nuvem de fato, assim, que os dados estão armazenados no ar, sabe? As pessoas não sabem que existem esses data centers gigantescos, né, destruindo o nosso planeta, sendo construídos à torta direita em tudo que é cidade interior, assim, para para armazenar esses dados. Assim. Então, é uma coisa que está na nuvem, né, porque é um termo que faz dar essa sensação de segurança, assim, mas são objetos físicos também, né? São objetos físicos também. Isso é muito maluco, assim, é uma coisa muito absurda, né? E não só isso, né, Raquel? Tem uma questão, por exemplo, que é um exemplo. Eu estudei na USP, quer dizer, eu ainda estudo na USP, né? Porque agora eu estou no mestrado, mas eu estou pensando na época da graduação, entre 2015 e 2020. E durante esse período, eu não sei se surgiu nessa época, pode ser que surgiu um pouco antes, mas depois disso que começou a ter o problema, né? Mas a gente que estudava na USP tinha direito ao drive infinito. E isso era muito bom, né? E é engraçado, porque na época eu também não pensava muito a respeito, assim, mas era uma coisa muito boa. Se você era aluno da USP, você tinha um e-mail USP, você tinha acesso ao drive ilimitado. E, inclusive, eu me ferrei com isso aí, gente. Me ferrei com isso aí, porque o que acontece? Recentemente, acho que foi lá durante a pandemia, o Google suspendeu essa parceria. E aí, tipo, você teve uma data específica que você tinha que tirar suas coisas de lá. Pergunta se eu tirei. Aí, citando, né, a nossa grande Rita Lee no Twitter, e eu lá sou mulher de fazer backup, né? Se foda eu, não fiz backup, perdi coisa pra caramba, porque eu não fiz backup. Não posso nem culpar, no caso aí, porque eu fui avisado, assim, com, sei lá, meses de antecedência, e não fiz nada a respeito, né? Mas qual que é o ponto aqui? Tô desviando do assunto aqui, mas qual que é o ponto? Cara, os caras fizeram essa parceria porque o Google basicamente ficou se alimentando da produção científica das universidades brasileiras. Então foi uma parceria que na superfície ficou parecendo com um grande benefício para os estudantes pesquisadores. Assim, ó, agora você tem acesso a esse drive ilimitado. Você pode usar tudo aqui do Google, né? Você pode usar o Google Meet ilimitado também, versão premium, não sei o que lá. Só que na prática o que estava fazendo era isso, era os Estados Unidos se apropriando de toda a produção acadêmica que estava sendo feita no Brasil. Olha que absurdo, gente, olha que absurdo. Vocês sabem aí, vocês que pesquisam, que tenta acessar paper gringo, assim, tá tudo atrás de paywall, tá tudo atrás de, né, de formas privatizadas, assim, de acesso ao conhecimento. Assim, a produção científica brasileira, na verdade, é de muito mais fácil acesso, né? O próprio banco de teses da USP, ele é gratuito. Se entra teses.usp.br, pesquisa o que você quer, você pode baixar gratuitamente qualquer tese, dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Mas assim, a gente simplesmente ficou alimentando isso por anos, né? Por anos. Para uma Big Tech, no caso é a própria Google. É uma coisa muito tenebrosa assim que aconteceu, inclusive tá envolvido aí, né, com os nossos políticos do PT, assim, vocês podem dar uma olhada nisso, é uma coisa assim que tem acontecido muito. Um exemplo mais recente é que esse do Google, eu não vou dar informação porque eu posso falar uma coisa errada, mas quando a gente está pensando nessas coisas de data center, tem uma notícia do Intercept, uma reportagem do Intercept do ano passado, que eles falam da construção de um data center numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Região metropolitana de Porto Alegre, na verdade, tá? Que inclusive foi uma cidade afetada pelas enchentes de Porto Alegre, né? 2 anos atrás. E, cara, ao invés de recuperar a cidade tá toda fodida ainda, assim, tipo, as pessoas estão vivendo na miséria, muita gente foi desalojada, principalmente populações indígenas. Não houve recuperação, né, devida ainda dessa cidade, chamada Eldorado do Sul, se não me engano. E aí o que os caras estão fazendo lá é construir um data center. Os caras estão com uma cidade que passou por uma crise, né, de enchente, assim, agora vai passar por crise hídrica por conta de alimentação de data center, né, resfriamento de data center usando água, né, e tudo mais. E, cara, foi uma coisa que quem estava viabilizando isso era o próprio Fernando Haddad, né, nosso ministro da Economia, assim, ele estava lá nos Estados Unidos procurando investimento de data center no Brasil, sem justificar propriamente como que isso beneficiaria o nosso país. E não beneficia. Não beneficia, assim, porque uma das coisas que eles prometem, por exemplo, é emprego. Vai gerar emprego, vai recuperar a economia. O prefeito de Porto Alegre e o governador do Rio Grande do Sul, aqueles dois tenebrosos lá, eles vieram com essa ideia, assim, na época. Só que, gente, isso não é verdade, porque essa coisa de você ter a estrutura ali dos data centers para gerar emprego é só durante o período de construção desses data centers. Aí, de fato, você gera muito emprego porque precisa de muita gente para construir. É isso que eles chamam, cidade de IA, né? É uma coisa muito grande. Mas depois que acaba, vai todo mundo embora.
acabou o trabalho, assim, acabou o trabalho. Então, isso já acontece também, né? Com aval, assim, do governo brasileiro. Com aval do governo brasileiro. Desde outubro de 25, o Google suspende contas imediatamente, sem aviso prévio, por violações detectadas pela IA. O Google reconhece o risco de suspensões incorretas, mas automatizou a punição sem automatizar a correção. Seus e-mails, fotos, documentos e contatos existem porque uma empresa permite que existam. Um falso positivo de IA é suficiente para que um sistema automatizado destrua anos da sua vida digital sem que ninguém precise aprovar. É uma coisa que realmente faz a gente pensar, porque é importante que a gente procure se resguardar nesse sentido, né? Eu sei que é difícil, assim, e as plataformas são muito cômodas, mas de fato é importante, né, ter esse backup. Tem coisas que eu acho que são mais importantes do que outras, assim. Eu não tenho tanto apreço, por exemplo, pelo conteúdo que eu faço no YouTube. Eu sei que se um dia eu perder isso, eu posso fazer de novo, até porque não é como se eu fosse conseguir público postando vídeo repetido, né? Coisas pessoais, assim, gente, fotografias, principalmente, né? Vídeos, assim, coisas que fazem parte da nossa preservação da memória, né? Preservação da memória da nossa família, dos nossos amigos, tudo mais. Isso realmente é importante. Eu acho que é uma coisa que, eu não sei se vocês fazem isso, mas é uma coisa que a gente tem tentado fazer cada vez mais na nossa família, que é imprimir. É fazer algo muito analógico, né? Que é ter álbum de fotos, assim, isso é muito importante, sabe? E eu tenho tentado fazer isso também com música, porque nos últimos anos eu tenho percebido esse problema, assim, que, por exemplo, tem uma banda, é uma das minhas bandas favoritas, né, que chama Amberlin. O vocalista do Amberlin tinha um projeto solo, que era bem underground, assim, e tinha um álbum ali que eu gostava muito de escutar. Um álbum lançado ali no 2010, 2011, mais ou menos. Quando começou a ter Spotify no Brasil, que eu não sei quando que foi isso, 2015? Eu não lembro, assim, quando começou a ter Spotify, enfim, dominando, né, o consumo de música no Brasil. Mas quando começou a ter Spotify, não tinha esse álbum específico. E aí eu não ouvia, assim, porque, tipo, não tem um álbum, beleza, né? Vou ouvir quando eu tiver. Nunca teve. Acho que é por uma questão de direito autoral, ou direito relacionado a território, né? Acho que é só no Brasil que não tá disponível. Cara, eu fiquei anos sem ouvir esse álbum, assim, eu percebi, tipo, na pandemia, assim, que eu não ouvia esse álbum há muito tempo, porque o simples fato do Spotify dominar o acesso à música, você também fica à mercê disso, você não assiste, você não ouve a música se não tá lá, né? E é muito absurdo, assim, é muito absurdo isso. Pensando em série, por exemplo, eu falei num vídeo, num corte antigo aqui, um dia, numa outra live, né? Que uma das minhas séries favoritas se chama Parks and Recreation, não sei se vocês já ouviram falar. É uma série que era pra ser um spin-off de The Office, né? Mas enfim, é uma outra série, assim. E essa série, ela não tá disponível hoje no Brasil. Então ela, tecnicamente, é uma lost media, assim. Você não tem como assistir essa série. Ela foi retirada, ela fez parte do Prime Video por um tempo. É que eu assisti ela muito tempo atrás, né? Eu assisti tempo aí antes dos streaming, assim. Mas no streaming ela fez parte do Prime Video por um tempo. E hoje em dia não tem, gente, não tem, assim. Tipo, não tem como você assistir a série de maneira legal, né? Entre aspas, assim. Não tem como. E isso acaba dependendo muito desses direitos, né? De exibição. E algumas séries são priorizadas dependendo do sucesso e da demanda que ela é criada pela internet, né? Então, por exemplo, The Office é uma série muito mais popular. E The Office é uma série que até onde eu vi, da última vez que eu tinha visto, faz muito tempo, eu lembro que tinha em vários streams, né? Tinha The Office no Netflix, no HBO, no Prime Video, tava em todos os streamings, assim. E essa, por exemplo, que era um pouco mais underground, você simplesmente não tem mais acesso, né? É muito triste isso, é muito triste que seja dessa maneira, né? A gente realmente perdeu o acesso às coisas por um discurso que pegou muito fácil, que é o da facilidade, né? Da facilidade do acesso. Não precisa mais comprar DVD, né? Não precisa mais alugar filme. Tá tudo ali no streaming. E aí, quando você percebe, a gente não tem mais acesso às coisas, né? E ainda assim é possível criar um filtro, né? Para fazer com que as pessoas não percebam isso, porque existe muita coisa, né, no streaming. Mas é muito dessa porcaria ultraprocessada que é feito nos dias de hoje, né? Se você quer assistir uma coisa mais antiga, uma coisa mais cultural ali, você precisa recorrer a streamings alternativos, né? Ou, que no caso é pior ainda, né? Que vocês viram ali o MUBI, né? Financiando o Estado de Israel, assim. Tipo, a gente não tem alternativa mesmo nessa desgraça. Né? É uma tristeza isso. O vídeo que você acabou de assistir é o corte de uma live que acontece lá no meu canal principal, todas as semanas. Então se você gostou do conteúdo, já se inscreve aqui e se inscreve também lá no meu canal principal, onde você pode assistir vídeos ensaios, podcasts e outras discussões sobre arte, educação e política, como esse aqui que está aparecendo na sua tela agora. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.